Bom dia, nono ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E a nossa aula de hoje inicia as nossas discussões dessa nova unidade, tá certo? A última unidade desse ano letivo, que a gente continua aí refletindo sobre a justiça, certo? Viver com justiça. Esse será aí o tema principal desse capítulo, dessa unidade, tá certo? E que vai pautar aí todas as nossas discussões. Então, eu quero que vocês abram um livro de vocês aí na página 3, tá certo? Para que a gente inicie essa aula e vocês também acompanhem no livro de vocês. E já para iniciar aqui esse capítulo, nós vamos iniciar a nossa discussão trazendo aqui uma reflexão a respeito do mundo, dessa palavra mundo. Em que mundo vivemos? Então, a discussão é saber em que mundo nós estamos, em que mundo nós vivemos. E já adiantando, né? Essa palavra mundo, ela não se refere apenas ao mundo físico, ao mundo em que moramos, vamos dizer assim, que residimos. Mas ela pode ser empregada em diversos outros contextos, como, por exemplo, o mundo do trabalho, o mundo da moda. Enfim, são todos âmbitos diferentes em que a gente consegue empregar essa palavra para se referir a algo. Então, vocês já se refletiram sobre essa palavra, sobre a palavra mundo? Ela não é usada apenas para designar o planeta Terra em que vivemos, como eu falei para vocês, o planeta físico, né, o natural. Também pode se referir à nossa realidade subjetiva, ou seja, nosso mundo interior. Então, ali a gente está tratando de um espaço, de um local nosso, particular, aquilo que faz parte da nossa essência e que a gente pode aí chamar de mundo interior. E também as relações que estabelecemos com os outros, como, por exemplo, o mundo social. O mundo social é constituído por essas relações sociais, as relações que nós construímos com outras pessoas, que fazem também parte desse mundo social. Então, é principalmente no aspecto social que muitas pessoas desejam e buscam um mundo melhor. Então, muitas pessoas, elas têm ações, praticam ações, sempre visando a busca de um mundo melhor, um mundo que seja bom, que seja confortável, que seja harmonioso, que a gente consiga viver em sociedade, construindo essas relações sociais de forma sadia, que seja um mundo melhor. E por isso, diversos filósofos pensaram sobre o mundo social, a forma como ele se organiza e como participamos dos eventos que nele acontecem. Então, essa é uma discussão que já norteou aí vários filósofos. Esses filósofos buscaram entender como é organizado esse mundo social, como foi pensado esse mundo social, como se organiza, como nós, seres humanos, que construímos relações com outros seres humanos, com outros seres, enfim, se organiza, vive nesse mundo social. Então, isso é uma discussão que gerou aí curiosidade em relação a esses filósofos. Tal busca, ela move, além de pensamentos, conversas, aparecendo na filosofia e também nas artes. São questões, são reflexões que a gente pode encontrar não só na filosofia, mas também nas artes. Assim como mostram os versos do músico e também poeta brasileiro Oswaldo Montenegro na canção Intuição. Então, como vocês podem ver, dentro da arte, ou seja, na música, a música faz parte da arte, e em outros tipos de arte também aparecem essas reflexões sobre o mundo melhor. Então, aí vocês têm um exemplo dessa música, do Oswaldo Montenegro. Canta uma canção daquelas de filosofia e mundo bem melhor. Então, por um instante, eu quero que vocês imaginem aí quais palavras a gente poderia fazer parte de uma canção como essa. Que tipo, já que a gente busca uma letra de música, vamos dizer assim, uma música que represente esse mundo melhor,
que palavras, que elementos a gente poderia aí anexar, colocar nessa música para que a gente tenha essa representação de um mundo melhor. Então, aqui tem alguns exemplos desses elementos. A gente poderia encontrar a palavra justiça, tolerância e também paz. São elementos importantíssimos, primordiais, para que haja um mundo melhor. A justiça, a tolerância e a paz. Mas também a gente pode encontrar outras palavras, como, por exemplo, a política. E vocês devem estar se perguntando por que, né, a política? A gente, hoje em dia, principalmente nessa visão mais contemporânea, a gente associa muito a política a algo ruim, devido à conduta dessas pessoas que estão à frente da política. Mas a política em si, o significado lá atrás, desde quando ela surgiu, significa organização, significa cidade. Então, organização da cidade. Então, a gente precisa de uma organização dentro desse mundo para que a gente consiga viver em sociedade de forma sadia, de forma organizada. Então, por isso, ela também poderia se encaixar aí dentro dessa letra facilmente. Então, nomeando aí um caminho a ser percorrido em busca de relações humanas mais justas, respeitosas e pacíficas. Isso é o principal, é o ponto principal. Então, neste capítulo, vocês vão refletir acerca dessas palavras, principalmente dessas palavras, e alguns contextos em que elas se apresentam, e até sobre os seus antônimos, ou seja, o contrário dela. E, portanto, eu convido vocês, né, a todos vocês, a investigar os significados de cada uma delas, de cada uma dessas palavras que eu coloquei para vocês, bem como as causas, as consequências e também as possibilidades dessas palavras estarem aí nesse contexto, nesse mundo social, como elas se apresentam, como elas estão sendo inseridas dentro desse contexto, tá certo? E trazendo aqui uma reflexão de um filósofo a respeito do mundo, né? Uma desses questionamentos que os filósofos fizeram a respeito de mundo, o filósofo alemão Leibniz foi um deles que criou, que buscou entender sobre o mundo em que vivemos. Então, esse mundo social, ele já foi tema de muitos debates ao longo da história. Uma vez que, contraditoriamente, ao buscar mundo melhores, a humanidade acabou cometendo guerras e atrocidades. E isso levou as pessoas a pensar em que mundo vivemos e em que mundo queremos viver. Então, só para vocês terem noção do quanto isso é contraditório dentro da humanidade. A humanidade, desde que ela surgiu, ela sempre busca um mundo melhor. Um mundo em que nós, seres humanos, pudéssemos viver de forma melhor. E ao buscar esse mundo melhor, esse mundo social aí melhor, a humanidade, né, acabou cometendo das mais terríveis condutas, ações, entre elas as guerras, por exemplo. Vocês têm exemplos aí da Primeira, Segunda, enfim, outras e outras guerras, né, que a gente pode colocar aí nesse contexto, tendo como justificativa esse mundo melhor, buscar esse mundo melhor. Então, isso é extremamente contraditório dentro da história da humanidade. E no século XVII, mais ou menos, esse filósofo alemão, o Leibniz, em que eu falei, ele queria saber qual seria o mundo, o melhor dos mundos, na verdade, possíveis, considerando as falhas que existem no mundo real. Então, ele foi em busca dessa discussão. Qual seria o nosso mundo ideal, o nosso mundo, o melhor mundo para que pudéssemos viver? Lembrando que o Leibniz, ele está inserido aí em um contexto histórico do iluminismo, do período do iluminismo, que é um período em que as pessoas estavam buscando por mais liberdade, liberdade de se expressar, liberdade de agir. Então, o Leibniz, ele
está inserido dentro desse contexto, um contexto mais otimista, que buscava melhorias para o mundo. Só para vocês entenderem o porquê e também como isso pode interferir, de certa forma, no pensamento dele. Então, como eu falei para vocês, né, ele foi em busca de tentar entender qual seria esse mundo, qual seria um mundo melhor, o melhor mundo possível, né? Então, em sua investigação, ele considerou que Deus, sendo um ser sumamente perfeito e bom, jamais criaria um mundo imperfeito, cheio de falhas e contradições. Então, esse mundo aí que ele retrata, um mundo cheio de falhas, contradições, que não seria um mundo perfeito, não poderia, de forma nenhuma, ter sido criado por esse Deus. Então, ele concluiu, né, que o mundo em que vivemos é o melhor dos mundos possíveis. Não existe outro mundo melhor sem ser esse aqui, que a gente já vive. É o mundo ideal. Pois as falhas e essas contradições que ele apresenta, né, presentes nesse mundo, também fariam parte de qualquer um dos mundos possíveis e imagináveis. Então, dentro dessa visão otimista em que o Leibniz tem de um mundo bom, um mundo melhor, ele coloca que em qualquer outro lugar, em qualquer outro mundo, nós também encontraríamos contradições e falhas nele. Então, para que procurar um outro mundo melhor, se a gente já está nesse mundo? Então, isso porque tudo que existe tem uma razão para existir, segundo a visão desse filósofo. Inclusive as falhas, as contradições, elas só existem por uma razão, e não podendo ser diferente. Para Leibniz, né, a razão para essas falhas do mundo real é o livre arbítrio dos seres humanos, que são predispostos a ações ineficientes, decisões erradas e falsas crenças. Ou seja, o problema não está no mundo em que vivemos. Ele já é perfeito, ele já é o ideal, ele já é o melhor mundo possível. O problema está em nós, seres humanos, que somos seres livres, possuímos o livre-arbítrio e com isso temos aí ações ineficientes, ações erradas e falsas crenças. E ao utilizar dessas decisões erradas, dessas falsas crenças, as consequências são justamente essas, contradições e falhas, tá certo? Então, essa é uma visão bastante otimista de um mundo, de como seria esse mundo, que é o Leibniz, que é a visão do filósofo Leibniz, tá certo? Mas vocês vão encontrar aqui na página 4 uma obra, tá certo? Do Portinari, e eu quero que vocês analisem essa obra. Quero que vocês façam uma reflexão sobre essa obra, tratando aí dos pontos positivos e também os pontos negativos desse mundo, do mundo em que vivemos. Então, vocês vão encontrar dentro dessa obra diversas situações aqui em que a gente pode relacionar ao nosso mundo. Vocês já têm essa visão otimista do filósofo Leibniz e agora eu quero que vocês analisem uma visão mais pessimista dentro dessa obra aqui do Cândido Portinari, tá certo? E respondam aqui essas perguntinhas. Então, nossa aula vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas discussões que nós iremos ter, início dessa nova unidade, tá certo? Mas, qualquer dúvida, vocês deixem no chat. Então, até a próxima aula. Tenham todos um ótimo dia.